CBN Agro, com Éder 8 horas e Campos. 45 minutos agora. Nós vamos falar do agronegócio com o Éder Campos e hoje aqui nos estúdios da Rádio CBN estamos recebendo a advogada especialista em questões fundiárias, a doutora Luana Ruiz, a quem a gente agradece a gentileza de mais uma vez aceitar o convite e vir falar com a CBN. Bom dia, doutora. Bom dia, eu que agradeço mais uma vez o convite de poder estar aqui e, como eu disse na última vez que estivemos conversando, é sempre um prazer poder contribuir com informações voltadas à questão do agronegócio. A CBN é a rádio oficial do agronegócio no Mato Grosso do Sul e o Éder Campos é o nosso especialista. Bom dia, Éder. Bom dia, Otávio. Bom dia, doutora Luana. Bom dia, Lucas. Bom dia aos ouvintes que nos acompanham nesse momento pela Rádio CBN. Por favor, Éder. Olha, hoje, antes da gente bater um papo com a doutora Luana, nós vamos falar sobre insegurança no campo, porque tem projeto de leis tramitando lá em Brasília, são 2 projetos, mas a gente vai falar só de um hoje. Mas projeto de lei que visa tratar invasões como terrorismo, e ela vai falar sobre esse assunto. Mas antes, Otávio, olha só essa aqui, hein? Alvo de protestos de ruralistas durante sua caravana pelo Rio Grande do Sul, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva chamou os grandes fazendeiros de ingratos e caloteiros. Isso foi ontem, na comunidade de Nova Santa Marta, ontem à noite. Lula disse que quando se consegue dar R$10 a uma pessoa humilde, ela será grata para o resto da vida. Já os fazendeiros, quando obtêm financiamento milionários para a compra de maquinários, não só são mal agradecidos, como passam a vida falando mal do PT. Como disse certa vez a Sandra Annenberg, ao vivo no Jornal Hoje, que desagradável. Eu achei também, viu? Não precisava falar isso dessa maneira, mas é uma estratégia que ele tem utilizado para poder ofender o setor rural. Falando em ofensas do setor rural, nós vamos bater um papo com a doutora Luana, mais uma vez, para falar sobre insegurança jurídica, insegurança no campo. Doutora Luana, esse é o clima do Brasil? Esse é o Rural? clima do campo, é o clima do Brasil Brasil rural. rural, isso. É uma insegurança no campo muito forte, justamente por conta das questões político-ideológicas. Você acabou de ler aí as palavras do Lula. Nós tivemos alguns anos de era PT, então são correntes políticas e ideológicas que abominam o setor rural, e o reflexo disso nós vivemos no campo com a insegurança, com certeza. E não só a insegurança do direito de propriedade, porque, Éder, atualmente eu não sei mais se o que é meu é realmente meu. Inclusive até por questões ambientais, as limitações ao exercício do direito de propriedade, a questão tributária. E o mais grave e o que nós sentimos com mais pesar são as invasões, porque além da insegurança, ela nos traz uma violência de fato, quer seja por indígenas, quer seja pelos movimentos do MST. E nós temos na Constituição Federal a previsão do terrorismo enquanto crime. E depois, o terrorismo ele foi definido, conceituado pela Lei 13.260 de 2016, que define como sendo terrorismo atos de xenofobia, discriminação, preconceito de raça, cor, etnia, religião, enfim, seriam condutas que caracterizariam o crime de terrorismo. Mas esta lei, ela exclui do crime de terrorismo os movimentos sociais, sindicais, religiosos, de classe. Então, ainda que o MST venha a ter atitudes que se enquadram ao crime de terrorismo, por ser um movimento social, estaria excluído desse crime. E tivemos agora, em fevereiro deste ano, o projeto de lei 9604, que ele diz que os atos de terrorismo, mas que são maquiados por movimentos sociais, mas na verdade terrorismo, maquiados atrás, escondidos atrás dos movimentos sociais, não estarão isentos de serem enquadrados como terrorismo. E aí entrariam todas aquelas condutas políticas, ideológicas, sociais, religiosas, que nós chamamos Muitas vezes também é onde nasce essas ações, né? Não, justamente. E Na verdade, são ações que não buscam aquilo de fato. O que o MST realmente busca é aquilo que eles dizem que buscam. Se nós vemos as invasões hoje, saímos aqui de viagem para Sidrolândia. Nós temos um grande acampamento de movimento sem terra. Ali, durante a semana, quando eles deveriam estar procurando o trabalho e tudo mais, eles estão no acampamento. E nos finais de semana, eles estão nas suas casas na cidade,
curtindo o final de semana nas cidades. Por quê? Porque não são, de fato, trabalhadores rurais. Então, é um mecanismo da reforma agrária, um projeto que já na prática foi falido, um projeto que não deu certo, e, infelizmente, um projeto que ele vem para trazer um combustível para esses movimentos sociais distorcidos. Doutor, esse projeto de lei, o 9.604, ele está tramitando ou já foi aprovado? Não, ele está tramitando, é muito recente, foi apresentado em fevereiro desse ano e está tramitando. E ele foi apensado a um outro projeto de lei de 2016, que é o projeto de lei 5065, que também vinha a alterar a lei 13.260, que é a lei antiterrorismo, para ampliar a pena nos casos de uso de arma de fogo, de explosivos, e também para classificar como terrorismo os atos políticos e ideológicos. Éder, é importante, eu gostaria de pegar um gancho, agora há pouco você falou do Lula, né? Que não foi cuidadoso com as palavras ao se dirigir aos produtores rurais. Por outro lado, a gente vive um ano de eleição. E eu tenho acompanhado um discurso muito complicado e, até certo ponto, sem base alguma do Jair Bolsonaro, em que ele diz que vai armar o homem do campo. Cara, não é bem assim que funciona. O presidente não tem esse poder de chegar, sentar lá e dizer, a partir de hoje pode matar quem invadir sua terra. Não é bem assim. É preciso que as pessoas também entendam, né, doutora? Na verdade, esse posicionamento de se armar, ele não é novo. Porque nós já temos a previsão legal da legítima defesa da propriedade, inclusive com uso de arma de fogo. Tem nada de novo nisso, então, Não né? tem nada de novo nisso. O que nós precisamos é desburocratizar a possibilidade de eu ter uma arma de fogo legalizada, registrada, para a legítima defesa. E outra, um produtor rural, ou um cidadão de bem, que tem uma arma de fogo, ele só a usará contra alguém como reação de alguém que agiu contra ele. Então, nessa questão, que será um outro assunto que poderemos tratar também, a questão da defesa da propriedade, que tramita agora um projeto de emenda à Constituição, de que a legítima defesa da propriedade vai ser enquadrada no crime de milícia, punido com confisco da propriedade. A legítima defesa da propriedade, nós temos que ter isso muito em mente, não é uma ação, é uma reação daquele que veio violentar o produtor rural, o cidadão de bem, em sua propriedade, em sua integridade física. São duas ações contrárias, São duas ações contrárias, uma se contrapõe uma à outra, né? E a gente percebe que são ideologias. Eu até pensava sobre esse assunto, quando o Brasil começou a tratar as diferenças sociais como ideologia, isso trouxe um clima e um sentimento de disputas no Brasil. É o que a gente vê no Brasil hoje, criando uma instabilidade nas relações pela cor, pelas raças, padrão social, gêneros. E eu vejo que essas leis ou essas ideologias, elas têm jogado as pessoas ou as classes sociais umas contra as outras pelas suas escolhas, pelas suas preferências, né? A palavra de ordem que eu mais temo é o empoderamento. Termo que está sendo utilizado amplamente nos últimos anos para tratar sentimentos de inferioridade. Ou seja, a pessoa, quando se sente inferior, ela tem que achar um viés para se sentir superior. E aí tem esses movimentos ideológicos que trazem essas diferenças. Pois não, Lucas? O Lucas queria falar alguma coisa? Desculpe. A doutora falou sobre a possível possibilidade de ser tratado como terrorismo em movimentos sociais por eles serem ideológicos. Não há nada de ideológico na possibilidade dos produtores rurais também terem armas. As ideologias não são naturais de movimentos sociais. Os movimentos sociais, em contextos históricos muito relevantes, foram importantes também para vários países, inclusive para o Brasil. Não é uma linha muito tênue e perigosa essa de tentar fazer com que qualquer ato excedente de alguns movimentos sociais, que não só os sem terras, sejam criminalizados como terroristas também? Com certeza. E quem disse que a lei é para o sem terra? A lei é para o movimento social. Foi o movimento que a doutora citou. Isso, é porque são eles que fazem, né? Eu queria exemplos práticos. Mas a lei não é só para eles. Não, de jeito nenhum. Eles temem a lei porque eles que fazem. Nós não tememos, porque nós não fazemos esses exageros. Nós, produtores rurais, que eu digo, e nós, cidadãos de bem. Quem fazem são, de fato, os membros dos movimentos sociais, mas, na prática, a lei é para mim também, e eu não tenho medo dela. Para todo brasileiro. Para todo brasileiro. Os direitos são iguais, só que os deveres também são iguais para todos.
né? As pessoas, elas são diferentes em suas conquistas sociais, mas as leis são iguais para todos, os deveres são iguais para todos. Doutora, na sua opinião, como as leis ou projetos de leis têm influenciado no crescimento dessas disputas sociais? Termos abertos. Exatamente o caso dessa lei específica. O que essa lei prevê? Esse projeto de lei agora prevê o seguinte: não é um projeto de lei que vem cercear os movimentos sociais. Ele vem cercear o abuso. E aí eu lhe pergunto, o que é abuso? Quem vai analisar esse abuso? Sob qual perspectiva? Sob qual ótica? No meu ponto de vista, se eu estou na minha propriedade e eu sou invadida por um grupo armado, para mim isso é abuso, porque se o sem terra, ou ainda na questão indígena, reivindicam seus direitos, que o façam. Defendo integralmente o direito dos movimentos sociais, sim, tem que ser preservados e tem que ser defendidos, mas não ao arrepio da lei com o uso de violência. Nós vivemos no Estado democrático de direito, temos o devido processo legal, que busquem os mecanismos adequados. Então, a lei, ela traz o termo abuso, e aí nós caímos em outra celeuma. O que é esse abuso? O que seria esse abuso? Depende da perspectiva. É a mesma discussão que se tem hoje no Brasil, quando se diz, olha, é preciso que a gente libere o porte de armas, porque um ladrão vai pensar duas vezes em roubar um veículo, porque ele não sabe se aquele motorista pode estar armado ou não. É uma tese, né? Enfim, alguém acredita que, por imaginar que ele, ladrão, ele, bandido, estando armado, pode bater no vidro de alguém, e esse alguém também pode estar armado para poder se defender, isso poderia diminuir a criminalidade. Uma lei como essa, uma ação como essa, em permitir que a propriedade seja defendida ali naquele momento, pode inibir também invasões? Enfim, seria mais ou menos essa a teoria? Eu acho que a mola propulsora dos conflitos sociais é justamente a impunidade, a certeza da impunidade, a certeza da ausência ou da dificuldade do homem de bem em resistir. É muito importante deixar claro que nas questões, vamos falar de invasões por MST, quem age é o MST. Aquele que se defende apenas está reagindo a uma ação. E essa reação acontece no Brasil? Acontece, mas em menor proporção e em menor gravidade do que as ações dos movimentos sociais. Então, eu entendo que se os movimentos sociais tivessem a certeza da punidade, da reação, eles seriam freados. Até porque essa questão da reforma agrária tem uma lei específica para isso, né? Eu acho que isso tem que ser tratado em nível de INCRA, tem que ser tratado de uma maneira muito mais séria. Porém, existem as pressões populares, interesses políticos que acabam tirando a política nacional do foco e isso acaba viralizando, virando até certo ponto um perigo, né? Exatamente. E o projeto de lei, ele na tramitação legislativa, ele passa por diversas discussões. E há oferecimento de alteração dos textos. Uma das alterações que foram propostas durante a tramitação foi no sentido de que seria crime de terrorismo os movimentos sociais que agem com o intuito de forçar o poder público a fazer ou deixar de fazer algo. Então, na luta de classes e na questão dos movimentos sociais, não poderiam fazer o uso da força, de emprego de arma de fogo, de explosivos, trancar rodovias, ou atentar contra prédios ou entidades públicas para forçar o governo a fazer ou deixar de fazer algo. É uma das previsões que surgiram na tramitação do projeto. Éder Campos, a gente acompanhou nos últimos anos no Brasil também as invasões, as desapropriações de áreas, e o INCRA pega e coloca o pessoal lá dentro e depois esquece. Eu conversei ontem com o superintendente do INCRA. Isso aconteceu historicamente. Então agora o INCRA está tentando primeiro assim, resolver esses imbróglios do passado para tentar dar ao homem do campo, seja ele pequeno, médio ou grande, mas estamos falando da agricultura familiar, esse pessoal foi esquecido. Então, assim, os movimentos fazem esse movimento, coloca a pessoa, consegue um assentamento, mas as pessoas ficam lá abandonadas porque o governo não tem condições. Não tem continuidade. O governo não tem condições de cuidar dessas pessoas. Então, assim, é preciso realmente que haja, pelo menos por parte do governo, um pouquinho mais de seriedade no trato com a reforma agrária, porque daí, se o governo tem essa seriedade, se o governo trata, eu acredito que essas ações até diminuiriam. Eu acho que a ausência do governo é que, às vezes, provoca isso também.
Nós vamos agora para um rápido intervalo, doutora Éder Campos, e nós voltamos na sequência para continuar falando desse assunto, que é importante. A gente precisa tratar dessas questões, principalmente num estado como Mato Grosso do Sul, eminentemente voltado para as questões rurais, e que a classe produtora tem as suas preocupações, Éder Campos, tem as suas angústias também, assim como os movimentos sociais também têm as suas demandas, ou seja, são forças antagônicas lutando por um ideal. Cada um tem o seu. 5 minutos agora na capital de Mato Grosso do Sul. Nós estamos conversando com a advogada especialista em questões fundiárias, doutora Luana Ruiz, aqui no nosso CBN Agro. Éder Campos. Otávio, eu tento achar explicações para o que acontece no campo, para essa insegurança, e a gente vai debatendo isso e as dúvidas vão aumentando. E eu só gostaria de deixar aqui uma pergunta, né? Quem é o causador dessas inseguranças? As leis com o não cumprimento delas ou as diferenças sociais ideológicas? As políticas públicas. As grandes responsáveis são as políticas públicas, ou porque inexistentes, ou porque, quando existentes, ineficazes. Falamos aqui há pouco da reforma agrária, é um exemplo. Na essência, é perfeito, é necessário. É necessário que haja uma melhor distribuição de renda, uma melhor distribuição da terra, é melhor que haja uma inserção dos menos favorecidos, é necessário que haja uma diminuição dessas diferenças. E quem está falhando? São as políticas públicas. As políticas públicas que são criadas por mera aparência, entre aspas, para dizer que está sendo feito alguma coisa. Uma máquina do governo totalmente sucateada, onde as políticas públicas acabam sendo destruídas por conta de corrupção, da má administração. Nós temos o exemplo da reforma agrária recente, denúncias recentes, de milhares de glebas que foram destinadas a pessoas que sequer estavam vivas e depois voltaram para o processo para serem distribuídas novamente, e a altos custos aos cofres públicos. Então, eu entendo que são políticas públicas geridas de forma irresponsável, porque a política pública em si, na sua essência, ela não é ruim, não. Não é uma ameaça à democracia, então, essas faltas de políticas públicas? Com certeza, uma ameaça à democracia, ao Estado democrático de direito e a prova de que o Estado está falido e que nós precisamos urgentemente de reformas. E essas reformas, não só as reformas concretas, como se fala a reforma tributária, a reforma das políticas públicas sociais, mas a reforma em um contexto geral que atinge a população, principalmente questão de educação, cujos reflexos nós só vamos observar a longo prazo, porque nós estamos numa cultura aí de quantas décadas já produzindo essa realidade. Essa realidade não se altera em uma mudança política ou uma mudança da lei automática. Porque nós precisamos da mudança comportamental da sociedade. Entendo. Parece engraçado, mas não é. Tá? Eu vou evocar aqui uma frase de um super-herói chamado Chapolin Colorado. Né? Quem poderá nos salvar? Defender. Defender. Quem poderá nos defender. Assisti muito Chapolin. E o duro, sabe o que é o pior? Nos defender? Pior de tudo isso, doutor, é que a gente acaba vendo brasileiros tentando se defender de brasileiros. E, de uma certa maneira, brasileiros que trabalham. Entende-se que movimentos sociais, vamos tirar o movimento social, mas são trabalhadores pequenos querendo a propriedade do outro. É uma situação que a gente precisa, o país perdeu o equilíbrio em relação a isso. A reforma agrária, ela não é nova, ela vem desde os anos 40, é um projeto antigo, projeto de Estado, inclusive, mas que, acredito eu, perdemos o controle, o equilíbrio e o rumo. Isso precisa ser reequilibrado. Tem uma outra frase, né? Quem tudo quer, nada pode, quem tudo quer, nada faz. É o que acontece com a nossa Constituição Cidadã de 88. Abriu-se um leque tão grande para entender a pluralidade das realidades sociais, a pluralidade das pessoas, que nós colhemos hoje o que foi plantado no passado, no momento pré-ruptura constitucional, no caso. É uma Constituição extremamente permissiva. O que nós temos hoje? Nós temos cotas, nós temos as questões raciais, nós temos agora a questão de gênero, LGBT, nós temos políticas segregacionistas. Quanto mais eu enalteço as diferenças, mais eu segrego a população. Então, é necessário, sim, respeitar as diferenças,
mas de modo a que os cidadãos sejam de fato iguais. Vamos tratando agora, saindo um pouco dessa contaminação ideológica do agronegócio, né? Mas a lógica é a mesma, a questão de agravar o crime de homicídio se a vítima for LGBT. A vida de um LGBT vale mais do que a vida de um hétero? Não deveria, né? Então, são questões que a essência seria boa, buscam formas de coibir a criminalidade ou os abusos, mas o resultado é segregação. Mas a justiça é contra-majoritária, ela tem um dever principal de ajudar as minorias. Sendo uma minoria, não seria coerente, pelo menos, que elas fossem zeladas? A gente não vê, às vezes, isso é alegado por esses movimentos. Uma maioria não morre por ser maioria, mas uma minoria talvez morra por ser minoria, ou é agredida por ser minoria. São teses. Qual seria o problema jurídico dessas pessoas serem defendidas? É isso que nós estamos discutindo como solucionar. A alternativa da solução é tratar a minoria como diferente com legislação especial. Não deu certo. Está piorando. O resultado não está funcionando, muito pelo contrário. As diferenças e a animosidade entre essas categorias só vem aumentando. Então, se viu que não deu certo, vamos mudar esse contexto. Vamos mudar o rumo. E essa animosidade, ela é constante e diária e perigosa. Exacerba o preconceito, né? Entre pessoas, cor, padrão social, gênero, raça, acaba exacerbando o preconceito nas classes sociais. Doutora, de quem é o papel dessa mudança? É da sociedade? É individual de cada um de nós? É do governo, das entidades? Como que a gente tem que entender isso juridicamente? Não muda a sociedade se não mudarmos cada um de nós, porque cada um de nós, no conjunto, é que formamos a sociedade. Então, eu entendo que é necessário uma mudança individual a partir de cada um de nós e o reflexo vai ser uma alteração na sociedade. Agora, o povo é o reflexo do seu governo ou o governo é o reflexo do seu povo? Boa pergunta. Né? Quem Boa precisa pergunta. É a mudar teoria do para espelho, né? influenciar a quem? Hoje, eu não gostaria de ser reflexo do meu governo, porque esse governo é uma vergonha. Né? Esse governo que eu digo não é só o governo de Michel Temer, não. É o governo que deputados, políticos, um sistema estabelecido há muitos anos, estabelecido me envergonha. Eu não gostaria de ser espelho do que está aí. O silêncio no estúdio acho que respondeu, né, gente? Doutora, a senhora tem que voltar mais vezes, porque esses debates eles são muito importantes e a CBN precisa disso, o ouvinte CBN também quer isso. É importante essa pluralidade de ideias aqui no estúdio da CBN. Eu tenho certeza que a gente contribui sobremaneira para que o ouvinte também tire as suas conclusões sobre esse debate importante aqui. Eu fico muito satisfeita em estar aqui e queria, inclusive, convidar o ouvinte, se me permitem, Claro. que eles podem também enviar questionamentos, perguntas, uma participação ativa, que isso enriquece o debate. Sem Né? dúvida. E estamos aqui à disposição e fico muito agradecida. Nós aqui agradecemos mais uma vez sua presença aqui na CBN. Éder Campos. Bom, obrigado, né? Foi um debate bastante interessante e eu acho que fica para a gente aqui a responsabilidade que cada um de nós temos o dever de mudar o Brasil. 9h12.